Fala tudo certo, Gabriel aqui. Vou estar trazendo, pessoal, a análise da minha conclusão que eu fiz nessa minha redação aqui, que eu tirei 960. E eu diria que foi um falso 1000, porque eu tirei 960 por causa de erros de digitação na maior parte das vezes. Eu tive, na verdade, um erro de digitação. Na verdade, que não foi erro de digitação, foi realmente desvio gramatical, né? Que foi no D2 que eu já falei. Porém, agora eu vou fazer aqui da conclusão, fechou? Então vamos lá fazer a análise dessa conclusão. Assim, faz-se necessário medidas que visem melhorar a infraestrutura rural sejam tomadas. Aqui já pode ver que é um erro, né? É, eu deveria ter parado aqui, ó. Faz-se necessário medidas que visem melhorar a infraestrutura rural. Ponto. Por que eu deixei isso aqui? Porque eu escrevi no teclado, né? Então, faz-se necessário que medidas que visem melhorar a infraestrutura rural sejam tomadas. Aí eu falei, pô, não vou repetir esse aqui. Eu tirei o que antes e ficou isso tudo, né? Então, tomei aqui na C1, tá? Tomei na C1 aqui. O certo era ser assim, faz-se necessário medidas que visem melhorar a infraestrutura rural, tá? Mas também não deveria, isso aqui tá errado, né? Faz-se necessárias, né? Então, fazem-se necessárias medidas. Outro erro, né? É justamente porque na hora que eu fui passar, vocês podem ver que essa conclusão aqui ela tá cheia de erro gramatical. E foi porque justamente na hora que eu fui passar pro computador, eu tava com pressa. E aí eu acabei esbarrando, sei lá o que eu fiz, tá? Então, o certo seria assim, fazem-se necessárias medidas que visem melhorar a infraestrutura rural. Portanto, cabe ao governo federal, né? Então cabe a quem? Cabe ao governo, em parceria com o Ministério da Fazenda, já falei quem vai fazer, aprimorar a infraestrutura das cidades pequenas e médias. Então o que eles têm que fazer? Tem que melhorar a infraestrutura. E não foi justamente isso que eu falei na consequência? Vocês podem ver que eu citei uma causa e uma consequência, porém eu vou resolver o quê? Eu vou resolver a consequência. É lógico, porque o fato de sair gente para ir para o campo não em si necessariamente é algo prejudicial. O que é prejudicial é o quê? Os impactos disso. E o impacto que eu citei foi que é super populado, né? Acaba que falta recurso. Então, qual que vai ser minha proposta? Aprimorar a infraestrutura para não faltar recurso, tá? Por meio de plano, aí aqui eu faço o meu como, né? E eu faço o meu detalhamento no como, tá? Por meio de planos de reorganização, outro erro gramatical, reorganização orçamentárias, né? A reorganização é um como que é o nome? Substantivo feminino, né? Então, por meio de planos de reorganização orçamentárias, é orçamentárias que faria? É isso mesmo. Não, plano de reorganização orçamentária, né? Tô viajando. Que funcionarão através de um redimensionamento de verbas para as cidades de forma proporcional ao número de habitantes e às necessidades locais. Como que vai funcionar? Aqui é meu detalhamento, tá? Isso aqui tudo é meu detalhamento, isso aqui, ó. Meu detalhamento da conclusão, do como, tá? Então, como que vai fazer isso? Como que ele vai fazer esses planos, né, de reorganização orçamentárias? Através de um redicionamento de verbas para cidades de forma proporcional ao número de habitantes e às necessidades locais, ou seja, eu vou mandar verba de maneira proporcional, que não é o que acontece hoje, como o financiamento de construções de mais escolas ou hospitais. Então, eu vou, por exemplo, financiar mais escola ou um hospital. E por que eu falei escola e hospital? Porque foram os principais exemplos que eu dei aqui em cima, tá vendo? Aqui em cima no meu D2, tá? Então, eu amarrei bem o texto aqui. Então, para quê? A fim de garantir os direitos básicos à população e mitigar os efeitos da migração interna. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero garantir o básico para a população e eu quero diminuir os efeitos, né? Diminuir os efeitos negativos da migração interna. Migração interna por quê? Porque é a mudança de local e interno dentro do país. Dessa maneira, a população conseguirá se deslocar de maneira livre, né? Então, eu já vi aqui que eu repeti maneira também. Outra coisa aqui, ó, que eu com certeza não prestei atenção quando estava escrevendo, porque eu estava com pressa. A população conseguirá se deslocar de maneira livre às regiões que pretenderem, sem prejudicar a garantia democrática. Então eu falei o quê? Se a gente fizer isso, basicamente você vai ter o seu direito de ir e vir, né? Sem prejudicar a garantia democrática. Qual a garantia democrática? O direito de ir e vir. Então eu falei, você vai ter isso e isso não vai te ser negado, como é negado hoje, tá? Então basicamente foi isso aí. Esse texto. Eu achei que foi um texto bom, tá? Eu poderia ter explicado um pouco melhor no D1 lá, como eu mesmo reparei aqui depois fazendo a correção. Porém, foi um texto bom, foi um texto que se fosse no Enem eu deveria tirar uns 960 mesmo, acredito, tá? Tô feliz, porque eu vou até... Não, vou mostrar aqui.
tá? As minhas últimas redações. Como dá pra ver, eu tirei 960 nessa, na última 920 e eu tinha tirado 880. Né? Uma redação aqui que eu vacilei, eu fiz bastante erro aqui, errei na C1 e na C3. Na C1 eu perdi um monte de ponto, né? Justamente por causa de erro de transcrição, maior parte das vezes, tá? E todas aqui eu tava tomando na C3, ó. Tomei na C3, eu só perco na C3 e na C1, né? Então aqui, ó, essa aqui eu tomei no C4, porque por causa do conectivo aqui que eu não sabia, né? Enfim, que era necessário, enfim. Então foi isso, tá? Eu acho assim que estou evoluindo bem. Espero manter nessa média de 960. Vou fazer outra redação agora daqui a pouco. E é isso aí. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido pertinente aí. Valeu. Obrigadão. Se inscreve.